A paz do Senhor mais uma vez, irmãs. Graças a Deus por essa oportunidade tão maravilhosa que nós estamos aqui nessa noite, né? Graças a Deus por esse número maravilhoso que estamos reunidas em torno do nome de Jesus, nos fortalecendo. Nunca em tanto tempo da nossa vida nós precisamos tanto uns dos outros, né? Apesar do afastamento físico, mas nós precisamos muito uns dos outros, ligados em amor, ligados na oração, ligados no espírito, no mesmo desejo. Glória a Deus por essa ferramenta maravilhosa que Deus revelou aos homens, que é a internet, que nós podemos nos conectar, né? Graças a Deus, tenho participado de orações com pastores pelas madrugadas, durante o dia, participado de cultos de oração com as irmãs, e tantas coisas que o Senhor tem preparado para que nós tenhamos alimento espiritual, alimento para a nossa vida, e mais ainda, nos dando a oportunidade, o que é mais maravilhoso, que eu falo de mim mesma, é a oportunidade que Deus tem me dado de ser portadora, de levar o alimento para alguém que está necessitado, né? Pessoas que me procuram, que chamam em chamadas de vídeo, para que a gente ministre a palavra, para que a gente ore junto. E eu me alegro com isso, de poder ter essa oportunidade também, de poder fazer isso com pessoas que precisam, pessoas que estão angustiadas, aflitas por causa do confinamento, né? Pessoas que às vezes ficam amedrontadas por causa da doença. E o Senhor tem nos dado essa graça de nós podermos falar daquilo que nos é próprio, que é a segurança em Deus, que é a segurança em Jesus. É isso que Ele tem nos dado, e nós louvamos a Deus por isso, né? Por todo esse alimento, por todas essas circunstâncias, porque independente da circunstância, nós estamos no Senhor. Nós estamos firmados no Senhor, estamos como a Neuza disse, nós não temos muro, mas nós estamos dentro da presença do tabernáculo do Espírito Santo, guardadas pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém? Quero vos convidar para nós fazermos a leitura da palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 14. Mateus 14, dos versículos 22 em diante. Vou ler para as irmãs ouvirem. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Glória a Deus por essa leitura maravilhosa da palavra de Deus. Sei que é uma leitura bem conhecida de todos os irmãos, todas as irmãs, mas é a leitura que Deus me deu, né? O Senhor falou grandemente comigo. Eu estava ministrando a palavra de Deus para uma pessoa e o Senhor me deu essa palavra para eu falar para as irmãs nessa noite.
E o que eu acho interessante nessa passagem é que Jesus, ele ordenou que os discípulos fossem adiante, né? E Jesus, como é conhecedor de todas as coisas, com certeza ele sabia do que estava por vir, né? Ele sabia muito bem o que ia acontecer, mas Jesus acreditava muito nos seus discípulos. Jesus acreditava muito que eles pudessem dar conta do recado. E quantas das vezes acontece isso conosco, né? Deus, ele nos coloca em circunstâncias, em situações, porque ele sabe que nós damos conta. Ele sabe o conteúdo que está em nós. Ele sabe de que matéria que nós somos criados. Qual o material que nós somos criados. E ele mandou ali aqueles homens que fossem adiante dele. E Jesus sabia, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, e ele sabia que ali naquela noite era uma noite de grande aprendizado, de grande crescimento, porque somente o nosso Jesus é capaz de fazer isso, irmãs, de mostrar no meio de uma adversidade, no meio de uma situação difícil, uns grandes aprendizados. E isso ele tem nos ensinado, ele tem nos alertado, aberto os nossos olhos para que nós compreendamos que isso é notório, isso é fato. E nós somos forjados, o nosso caráter de Cristo é forjado em nós através desses momentos que nós vivemos. E nós vemos que aqueles homens foram adiante, né? Eles entraram no barco e a coisa linda é que Jesus mandou eles à frente e ficou para despedir a multidão. E depois que ele despediu a multidão, ele foi falar com o Pai. Ele foi se apresentar diante do Pai para se preparar para aquele evento que estava por acontecer naquela noite. Irmãs, isso para mim é uma grande lição. Isso me ensina uma grande coisa, que é se o próprio Jesus, sendo Filho do Deus Todo-Poderoso, ele pegou e entrou na presença de Deus, foi lá diante do Pai falar com o Pai. Ele poderia simplesmente falar: poxa, eu estava falando com a multidão, eu estou cheio do Espírito, não preciso mais nada, o Pai está comigo, né? Ele podia estar todo, mas não, ele teve a humildade do Filho de Deus, de chegar diante do Pai e orar ao Pai. Foi orar ali sozinho. E isso me chama a atenção para que nós fizéssemos isso nas nossas vidas. Quantas vezes mais, não importa a circunstância, não importa quantas vezes mais pudermos, quantas vezes nós devemos orar, falar com o nosso Pai, levar a situação uma por uma. Cada circunstância, essa madrugada eu estava orando com um determinado pastor, que é um primo meu, as irmãs conhecem o pastor Jonas, e foi maravilhoso orar junto com ele. E naquela noite que eu orei com ele, ele colocou como propósito para orar pelas crianças, né? Pelas crianças que estavam passando por todo esse processo, porque as crianças acabam sentindo a circunstância, acabam sentindo as dificuldades que estão acontecendo no meio de tudo. E ele ali orando pelas crianças, ele só teve, a oração dele foi, acho que 20 minutos de oração, ele só orou pelas crianças. Eu achei isso tão especial, tão maravilhoso, um tempo tão glorioso de oração, mas só intercedendo pelas crianças. Né? Às vezes eu já conversei com tantas pessoas que falam: eu não consigo orar mais de meia hora, porque eu não tenho palavras de oração, me falta palavra. E se a gente orar num propósito só, a gente tem muito que orar, muito que falar. Então, quando nós entramos na presença do Senhor com um propósito apenas, nós oramos muito tempo. Então, amadas, essa é uma lição que Jesus estava nos dando naquele momento. Ele sabia de tudo que ia acontecer. Antes dele operar o milagre, ele foi diante do Pai para se revestir do Pai. Aleluia, que isso seja uma lição para nós, nessa circunstância que nós estamos vivendo. Se revistam do Pai, se revistam da graça de Jesus, se revistam do amor do Todo-Poderoso, busquem a Ele, o mais que você puder, em todo o tempo busque a Ele, reserve tempos, nesse período todo que você está dentro do seu lar, para você orar, falar com o Senhor, e verdadeiramente Ele vai te preparar para grandes coisas, Ele vai te preparar para grandes
grandes milagres e vai fazer com que você esteja à frente de grandes milagres, não somente na sua vida, mas na vida de muitos que estarão na sua vida, no seu caminhar, em nome de Jesus. E nós vemos, né, que a um certo momento, né, a Bíblia fala quarta vigília, Jesus falou, não, agora chegou a hora, agora eu vou lá. Agora eles já... E naquele momento que ele chegou, já estava, né, o tormento das ondas, já estava ali mexendo no barquinho, já estava jogando de um lado para o outro as ondas, o vento era forte, eles estavam lá batalhando, e de repente eles vêm, né, caminhando sobre o mar. Oh, aleluia! Quem é esse que caminha sobre o mar? Quem é esse que caminha sobre as nossas adversidades? Quem é esse que tem poder de fazer que diante da circunstância nós andemos sobre as águas? E ali eles ficaram com medo, começaram a gritar, achando que era um fantasma, achando que era algo ruim, né? Se assustaram. Mas Jesus, tão maravilhoso, aleluia. Jesus que é tão lindo, que é tão santo, que é tão maravilhoso, ele falou, tem de bom ânimo, sou eu, não temais, aleluia. E quantas das vezes as circunstâncias da vida que nós passamos, nós achamos que é o fim, nós achamos que vamos morrer, nós achamos que tudo já acabou, e Jesus fala para nós, não temas, porque sou eu estou trabalhando, eu estou fazendo a obra, eu estou agindo, eu estou fazendo com que o povo se chegue a mim. E nesse momento o Senhor está falando, estamos andando por sobre essas águas turbulentas, dessa doença, desse momento que está acontecendo no mundo, no planeta. Mas o Senhor está falando, não temas porque sou eu. Amém, Jesus. Eu estou no meio de vós. Eu estou aqui, e o mesmo poder, a mesma autoridade que naquele momento Jesus andou sobre as águas, Ele dá essa autoridade sobre nós. Eu ouso dizer que nos tempos do Antigo Testamento, Deus abriu o Mar Vermelho para que o povo passasse. Mas nós, o Senhor Jesus, Ele dá autoridade, Ele dá poder para nós andarmos por sobre as águas. Amém, Jesus. Que é maravilha isso, amadas. É maravilha do Senhor, é milagre grandioso que Ele executa na nossa vida. E aí Pedro, né? Pedro, com toda a ousadia dele, porque Pedro é ousado mesmo, ele fala, Senhor, então, se é o Senhor mesmo, que eu vá ter contigo. Que eu vá ter contigo, Senhor. Manda. Mas Pedro foi tão inteligente na colocação dele, que ele falou isso. Manda eu ir ter contigo. Ele não falou, eu quero ir aí, não. Aqui Pedro nos dá uma grande lição. Com certeza, instruído pelo Espírito Santo, ele nos dá uma grande lição, falando, manda que eu vá. Né? E muitas das vezes nós não sabemos se devemos ficar, se devemos ir. Mas quando nós perguntamos e falamos para o Senhor, esperamos que Ele nos dê a ordem para que nós possamos ir em frente, Ele com certeza, Ele nos dá a ordem e Ele fala, como Ele falou com ele. Então Ele disse, vem, simplesmente assim, vem. Esse Jesus é muito maravilhoso, esse Jesus é muito santo, Ele sabia que a palavra dele era suficiente, não precisava mais de grandes coisas, não precisava de grandes acontecimentos, de raios, trovões, nada disso, era somente vem. E Pedro descendo do barco, aleluia. E muitas das vezes nós temos que descer do nosso barco, sair do nosso barco para entrar nas águas turbulentas das dificuldades. Às vezes precisamos socorrer alguém, precisamos sair em socorro dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Saímos da segurança do nosso barco, mas Jesus fala, vem, porque eu estou contigo. E Jesus, vendo ali aquele homem, né, Pedro saindo do barco, e ele foi ter com Jesus. E enquanto ele foi ter com Jesus, enquanto ele olhou para Jesus, enquanto ele estava caminhando, olhando para Jesus, foi uma beleza. Foi assim, algo fantástico.
sem efeito, sem nada, uma coisa linda, maravilhosa. De repente, ele começou a sentir, mas a Bíblia ainda fala, mas sentindo o vento forte, teve medo. E é aí, irmãs, que o Senhor nos chama a atenção. O vento está forte, a dificuldade pode estar grande, você pode estar sentindo, mas continue olhando para Jesus. Amém, Senhor. Continue olhando para Jesus, mesmo que o vento estiver forte, mesmo que as águas estiverem balançando por debaixo dos seus pés, continue olhando para Jesus, porque verdadeiramente Ele tem o controle de tudo, Ele sabe de todas as coisas. E ali Pedro teve medo e começou a ir para o fundo e clamou dizendo, Senhor, salva-me. E ainda que nós, como nós cantamos agora, e ainda que eu não seja fiel, tu continua sendo fiel. E ainda que, sabe, Senhor, que eu, em algum momento, a minha fé vacile, mesmo que em algum momento eu tenha medo, mesmo que em algum momento eu pare de olhar para ti, Senhor, me salva. E essa é a nossa esperança, é a nossa certeza, é a nossa convicção que Jesus está ali. Pedro sabia que ele podia pedir socorro porque ele sabia que o mestre estava ali. Aquele que o vento e o mar lhe obedece estava ali. E essa é a certeza que você e eu, que nós temos que ter nas nossas vidas. É que Jesus está aqui, Jesus está ali, Jesus está em onde nós estivermos. Ele está. Ele nunca nos deixa só. Porque Ele prometeu na sua palavra, não vos deixarei sós, não vos deixarei órfãos, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta é uma promessa de um Deus poderoso, de um Deus fiel, de um Deus que não é o homem para que minta, mas Ele é fiel e maravilhoso. E logo Jesus estendeu a mão. Logo, porque, amadas, é isso. Logo Ele estende a mão. Logo que você clama, logo que você pede, Ele estende a mão. Mas o segredo é nós clamarmos. O segredo é nós sabermos que Jesus está do nosso lado. O segredo é saber que independente do mar que nós estejamos caminhando, independente dos ventos, independente da tempestade, Ele está conosco. Você nunca deve imaginar, nunca deve achar que Jesus está te deixando, que Jesus pode te deixar, porque Ele é fiel e Ele nunca nos deixa. E aí Jesus falou para ele, ô homem de pouca fé, por que você temeu? Por que você duvidou? E assim Ele fala conosco. E assim Ele fala para nós, por que duvidas? Por que duvidas que tu vai sair dessa situação? Por que duvidas que eu vou te curar? Por que duvidas que eu vou abrir as portas? Por que duvidas que eu vou acalmar os ânimos? Que eu vou trazer libertação? Que eu vou agir na vida dos seus amados? Que eu vou agir na vida dos seus filhos? Que eu vou agir naqueles que você tem me pedido? Aquele que você tem clamado? Por que tu duvidas achando que eu estou demorando? Por que tu duvidas achando que eu não estou te ouvindo? Ele fala para nós, não duvidas, mas tão somente creia, porque Ele verdadeiramente, Ele faz a obra. E nós vemos aqui que quando eles subiram para o barco, porque o mais lindo é isso, além de tudo, Jesus ele sobe para o nosso barco. Ele vai junto conosco. Amém. Ele não nos deixa sozinho. E quando Ele entra no nosso barco, Ele acalma o vento. Oh, aleluia! Aleluia! E assim que Ele vai fazer, e assim que Ele tem feito, e assim que Ele fará na minha, na tua, nas nossas vidas, no nosso país, nesse planeta, nesse mundo, naqueles países que estão sem nenhum recurso, que estão perdendo a batalha por essa doença, nós não devemos deixar de clamar.
porque Jesus, ele está conosco e ele vai acalmar o vento e a tempestade. Seja qual for aquele que estiver assoprando, pode ser o vento na tua alma, no teu psicológico, pode estar sofrendo com dores na sua mente, de tristeza, de angústia, de solidão, de ansiedade, de depressão, seja qual for o nome que o vento tenha na sua vida. Creia que Jesus, ele entra no teu barco e ele acalma o vento. Amém. E ele continua com você todos os dias, até a consumação dos séculos, porque foi esta promessa que ele fez. E com certeza ele vai cumprir. Se o nosso corpo, se esse corpo, esse templo tombar aqui, a nossa alma voará para sempre com o Senhor. Essa é a nossa certeza de que nunca ficaremos sem o Senhor. Mesmo quando tombarmos o nosso corpo, estaremos para sempre com Ele na eternidade. Amém, amadas? Amém. Que Deus nos abençoe, que o Senhor possa nos conceder da sua graça, que nós possamos continuar firmadas nesta palavra, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.